E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, tá? Hoje estamos voltando para mais uma aula de história do nono ano e olha só que assunto bacana. Sei que você estava esperando por esse assunto aqui, tá? Então, vamos logo começar a falar sobre o desmembramento da União Soviética e o fim da Guerra Fria, nossa parte de número 1. Ok? Então, vem comigo, vamos acompanhar aí como é que ocorre esse processo de declínio da União Soviética. Vale lembrar, galerinha, primeiro, tá? Nós tivemos aí a formação da União Soviética ocorrendo logo após, tá, o fim da Guerra Civil Russa, dentro daquele contexto ali da guerra ou da Revolução Russa de 1917, né? A União Soviética ela é criada ainda com Lenin no poder e ela vai permanecer aí até meados da o início da década de 90. Vale lembrar os senhores que a União Soviética ela presenciou vários fatos de grande relevância no nosso século XX, desde a formação de todo aquele contexto que levou à Segunda Guerra Mundial até a própria Segunda Guerra Mundial, além de ter presenciado ser a protagonista, junto com os Estados Unidos, da Guerra Fria. Tá? Então, a gente já olha de cara uma charge que mostra o navio, né, afundando e nele o último a deixar o barco, o seu comandante, que vocês, se não sabem quem é, vão descobrir hoje, tá? Então vem comigo e muita atenção na nossa aula. Tá, galera? Então é o seguinte, quando falamos sobre o mundo pós-guerra, já está bem claro para vocês que esse mundo vivenciou a Guerra Fria, que foi uma disputa entre a União Soviética contra os Estados Unidos. Basicamente, o que é que a gente tinha? Um fight ali, né, entre capitalismo e socialismo. De um lado, você tinha um processo de pensamento social e econômico que valorizava a ideia de liberdade econômica, né, o liberalismo econômico, mesmo que esse liberalismo tenha sofrido uma grande crise em 1929, mas ele ainda tinha uma certa força dentro da economia capitalista, mesmo que essa economia capitalista tenha passado por algumas mudanças. Depois da crise de 29, né, nós temos aí o estado de bem-estar social, que vai se manter até a década de 70, com a crise do petróleo, mas mesmo assim o capitalismo ele ainda continuou tendo aquele mesmo pensamento de que a concorrência ela deveria ser livre, com pouquíssimas ou nenhuma intervenção do Estado, dependia muito da nação. Tá? Temos também o fato de que o capitalismo defendia a livre iniciativa privada, o direito à propriedade privada, e já o regime socialista ele ia contra tudo isso. Tá? Então, dentro desse contexto, a Guerra Fria, que vai perdurar ali até o início da década de 90, praticamente dividiu o mundo em dois grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Dentro deste contexto aí, o que é que a gente tem? Uma União Soviética que, primeiro, né, a propriedade ela era estatal, não existia a ideia de propriedade privada, pelo menos a grande maioria das propriedades dentro do território russo, elas eram de propriedade estatal. Mesmo com a NEP, tá, a nova política econômica implantada ali pelo Lenin para tentar recuperar a Rússia após a Guerra Civil, política essa que se estendeu com a criação da União Soviética, a grande maioria das propriedades eram estatais, né? Você tinha aí a valorização dessa ideia da propriedade estatal como sendo a primordial. Temos também uma economia planificada, tá? Onde, sob a tutela do Estado, ficava o controle de salários, produção, preços. Tá? Então, a economia ela era toda elaborada de uma maneira em que o Estado ele tinha um controle sobre tudo que estava ocorrendo. Então, era fácil você determinar, está faltando tal produto, então produz esse produto. Não, esse produto aqui ele está encalhando, ele está se estocando, então dá uma desacelerada nesse e produz esse outro. Em uma parte, é um nível de organização gigantesco.
Mas para imaginar, tá, que a ideia da livre iniciativa, ela inexiste dentro da União Soviética nesse ponto. Temos também uma política de partido único, tá? Apenas era permitido o Partido Comunista. Opositores ao partido, como nós vimos aí até o governo do Stalin, eles eram amplamente criticados e muitos até chegaram a desaparecer, morreram, foram mandados para campos de concentração. Então, dentro da União Soviética, só poderia haver um partido, que era o Partido Comunista. Temos ainda um governo que se preocupava em oferecer garantias básicas para a população. E que garantias básicas são essas? Olha aí, saúde e educação, galera. São dois pontos primordiais para uma sociedade equilibrada. É que você ofereça saúde e educação para o povo. Se o povo ele tem educação de qualidade, ele tem sim condições de desenvolver aquela nação. E se o povo está saudável, uma medicina que é baseada na prevenção, que evita a propagação de doenças, você também tem uma população muito mais produtiva. E uma população feliz, né? Não vamos só nos apegar aí à questão da produtividade, mas sim uma população feliz, uma população contente consigo mesma, tá? E contente com o seu governo. Caso que não casa muito aí em você ter todo mundo na União Soviética contente com esse governo, tá? Até porque, lembro a vocês que a questão da censura, tá? Isso daí ficou muito presente dentro da União Soviética. E temos uma indústria e uma tecnologia que vão receber, pelo menos ali até meados da década de 50, um grande investimento nas indústrias de base, tá? Para dar subsídios para que outras indústrias venham a surgir dentro da União Soviética, além do fato de investimentos em tecnologia, porque lembram os senhoritos, durante a Guerra Fria nós tivemos uma corrida armamentista e também uma corrida espacial dentro da Guerra Fria, entre norte-americanos e russos. E isso daí possibilitou que a Rússia ela também estivesse ali ligada diretamente a algumas inovações, mas não dava para competir com os Estados Unidos. Enquanto a Rússia ela tinha ali alguns países em que ela poderia encontrar um certo apoio e ter relações que lhe traziam algum benefício econômico, a economia norte-americana tinha uma rede muito mais ampla de pessoas com quem ela poderia lidar. E isso daí acabava, logicamente, fortalecendo muito a economia norte-americana, não fortalecia tanto a economia soviética, o que acabava gerando ali uma grande desigualdade do que poderia ser gasto em indústria, o que poderia ser gasto em investimentos de pesquisa, tecnologia, tá? E isso daí, logicamente, vai se refletir na situação que a União Soviética vai se encontrar a partir da década de 70. Tá? Mas vamos aqui com calma. Então, com relação a isso, vamos dar aqui um destaque aos presidentes, né, que vão organizar a União Soviética durante toda a sua existência. Vale lembrar que entre alguns presidentes ocorreram momentos ali de transição, tá? E aí eu não citei esses governos de transição porque não é que eles não tenham relevância, é porque as ações deles não tiveram grandes impactos dentro da União Soviética em si. Então a gente acaba destacando os presidentes que realmente tiveram alguma ação dentro da movimentação histórica dessa nação. Então nós vamos ter aqui, ó, Lenin, né, como sendo o fundador da União Soviética, governando até 1924. Lembra vocês que o Lenin acaba, por questões de saúde, se afastando do poder, e em 1924 ele vem a falecer, sendo sucedido por ninguém menos do que Joseph Stalin, né, que vai empreender uma ditadura cruel, uma ditadura que perseguiu seus opositores, que não aceitava críticas a seu governo. Diga-se de passagem, o Stalin conseguiu sim colocar a União Soviética num patamar de desenvolvimento que até então a Rússia não tinha experimentado, mas isso, infelizmente, ao custo de muitas pessoas que, ao criticarem o seu governo ou simplesmente não apoiarem suas decisões, acabaram sendo mandadas para campos de trabalhos forçados, tá? Os gulags, pessoas desapareciam, muitos acabaram abandonando a União Soviética nesse período, tá?
E lembramos também da contribuição do Stalin na Segunda Guerra Mundial, onde inicialmente com o acordo de não agressão com os alemães, isso possibilitou que a Alemanha avançasse com muita força na ala ocidente do conflito, né, na frente ocidental do conflito, e quando a Alemanha necessitava aí de recursos e achou porventura ser interessante atacar os soviéticos, isso desencadeou uma nova frente de guerra dentro do conflito, e aí os soviéticos acabaram respondendo à ameaça alemã. Muitas vidas foram perdidas, mas os soviéticos conseguiram cumprir o seu papel de evitar o avanço do nazismo. Em 1953, o Stalin vem a falecer e 2 anos depois, o seu sucessor chega ao poder, Nikita Khrushchev, tá? Que tinha sido um dos braços direitos do Stalin, mas ao chegar ao poder, o Khrushchev ele vai apresentar um processo chamado de desestalinização, onde Khrushchev vai nos mostrar, vai mostrar ao mundo os crimes e os erros cometidos durante o governo do Joseph Stalin. Tá? Isso, inclusive, levou muitas pessoas que eram defensores do sistema implantado na União Soviética a se tornarem grandes opositores desse sistema, marcando aí um momento chave de ruptura dentro da União Soviética. Khrushchev, então, perde o cargo em 1964, sendo sucedido por Brezhnev. Tá? Brezhnev, então, vai governar de 1964 até 82, desfazendo alguns dos avanços liberais que o Khrushchev tinha feito, inclusive um processo de reaproximação com os Estados Unidos. Vale lembrar que o Khrushchev ele era o presidente soviético na época da crise dos mísseis, a tão famosa crise dos mísseis, que colocou o mundo num estado de tensão de que a qualquer momento poderia ter ocorrido um confronto nuclear. E o Brezhnev vai meio que seguir uma linha de pensamento muito próxima do Stalin, investindo muito em militarismo, coisa que pode ter colaborado e muito, tá, para o fim da União Soviética. Mas isso aí você vai descobrindo ao longo das nossas próximas aulas, dessa e da próxima aula. Tá? Depois de Brezhnev, o governo foi ocupado por Andropov, que passou apenas 2 anos no poder, sendo logo em seguida substituído por Mikhail Gorbachev, tá? Que ficará no poder entre 1985 e 1991. Tá? Gorbachev, por sinal, é o presidente que vai ser responsável pelas mudanças que vão desencadear o fim da União Soviética. Não que ele tenha causado o fim da União Soviética, mas as mudanças que vão surgir no governo dele vão mostrar claramente que a União Soviética ela passava por problemas, ela tinha grandes problemas relacionados à sua economia e que esses problemas acabaram levando ao fim da União Soviética, além do fato de toda a censura e repressão que existia dentro do regime soviético. Pois bem, com relação à economia da União Soviética, a gente pode dizer que era uma economia engessada. Mesmo que em alguns momentos iniciais ali no governo do Stalin, nós tivemos um investimento na indústria, nós tivemos uma necessidade de fazer com que a tecnologia avançasse, tanto por causa da corrida armamentista, como também por conta da corrida espacial, mas era uma economia que, por não ter concorrência, por não ter parceiros econômicos viáveis, encontrava aí alguns problemas para crescer. Tá? Quais seriam, então, os fatores dentro dessa economia engessada? Primeiro, controle estatal, né? Nada acontecia na União Soviética sem que houvesse uma ação efetiva do Estado sobre aquilo. Então, o controle estatal dentro da economia soviética, para muitos era visto aí como um empecilho para o crescimento dessa economia. Economia essa que, volto a dizer, controlada exclusivamente pelo Estado. Mas que, por não ter concorrência, gerava um outro problema. Falta de investimentos. Imagina aí. Imagina, galera, que a concorrência, ela tem alguns fatores positivos e outros negativos. Vamos nos focar agora nos positivos. Imagine que você compra uma certa marca de caneta, certo? Uma certa marca de caneta. E ela não tem concorrência. Ou seja, todo o mercado só consome aquela caneta. Se, digamos, não há, porque ela
perder o mercado, já que ninguém tem outra opção, só vai consumir aquele produto, então essa empresa de canetas ela não tem por que investir em uma nova caneta, em um novo tipo de tinta, um novo modelo, um novo design, ela não tem por que fazer isso. Mas digamos que de uma hora para outra vem uma outra empresa de canetas, tá? Temos aqui uma caneta, vamos colocar aqui, temos aqui a empresa de caneta rosa, que era a que existia até então, e de uma hora para outra chega a empresa de canetas azuis. Pô, essa empresa de caneta rosa, ela vai começar a pensar, opa, quem está chegando no mercado pode apresentar algo que eu não tenho, pode ser um produto melhor. E aí começa a existir essa concorrência, que nesse ponto vai ser benéfica, até certo ponto, para o consumidor. Porque o consumidor vai ter a garantia de que essa disputa de mercado entre uma, duas ou várias empresas pode gerar produtos novos, produtos de excelente qualidade, tá? Não vamos focar aqui nos pontos negativos, como, por exemplo, a influência para gerar um consumismo exagerado, tá? Mas com a concorrência, há a possibilidade de que sempre uma empresa fique olhando o que a outra faz e queira fazer melhor. Então, o consumidor ele é beneficiado por ter acesso a produtos de uma melhor qualidade. Se não tem concorrência, os investimentos na indústria para gerar algo novo praticamente inexistem. Esses investimentos até vão ocorrer, vão surgir, mas eles surgem em que sentido? Superar aquilo que existe porque não está mais tendo condição de ser utilizado. Tá? E aí, se não tem investimento nas indústrias, esses investimentos foram alocados para onde? E aí, lembra que eu falei para vocês, a corrida armamentista e a corrida espacial foram dois focos de desenvolvimento dentro da União Soviética. Só que, galera, você desenvolver uma indústria bélica poderosa, tudo bem. Só que você não está só desenvolvendo armas, você tem que se preocupar em desenvolver outras coisas. E o desenvolvimento da indústria bélica, com investimentos elevadíssimos, fazia com que faltasse investimentos em outras áreas, gerando aí problemas justamente nessa modernização da União Soviética. Tá? Fora que mesmo com esses elevados investimentos na indústria bélica, a União Soviética não conseguia acompanhar os Estados Unidos. Tá bom, que a gente sabe aí que a União Soviética ela tem milhares de ogivas nucleares, ela tem bombas bem poderosas, mas vale lembrar, né, galera, o dinheiro que se gastou com esse processo de armamento, tanto na região soviética como nos Estados Unidos, imagine se isso daí tivesse sido empregado em outra coisa, tivesse sido empregado em trazer melhorias e benefícios para a nossa humanidade. Será que hoje nós teríamos um mundo diferente? A gente não pode negar que os investimentos bélicos eles nos trouxeram algumas tecnologias que hoje estão populares. Tá? Pesquisa aí depois quais são essas tecnologias que surgiram por causa da Segunda Guerra e hoje você pode utilizar. Uma delas você está utilizando agora, que é a internet. Tá? Mas pesquise outras. Mas imagina, isso daí meio que surge como um efeito colateral. Agora você imagina se realmente tivessem sido investimentos, ao invés de gastar $1 bilhão num programa armamentista, eu gastar $1 bilhão para desenvolver agricultura sustentável, gastar $1 bilhão para investir na educação de países mais pobres, para que eles se tornem meus parceiros econômicos num futuro próximo, tá? Então, tudo isso daí, galera, a gente para ponderar como os gastos de guerra, eles nos trazem grandes prejuízos. Não só quando as guerras em si ocorrem, mas por toda essa preparação para um conflito que acabou não gerando tantos benefícios assim. Mas é a vida, são os seres humanos, tá? E aí, galera, o seguinte, a partir da década de 70, nós vamos ter uma grande insatisfação popular dentro do bloco soviético. Por quê? Alguns fatores vão marcar isso. A falta de artigos básicos dentro da União Soviética. Artigos básicos como assim, imagine você precisar comprar um sabonete, chegar num supermercado e não ter sabonete. E como o governo controla até mesmo o que você pode comprar, digamos que você já estourou sua cota de compra de sabonetes no mês. Eu estou dando aqui um exemplo bem caricato,
mas é só para facilitar o entendimento de vocês. Só que é o seguinte, faltava artigos básicos para a grande maioria da população, mas existia um mercado paralelo, que era alimentado com contrabando, com produtos trazidos de fora, tá? Que era vendido a preços absurdos, então não era todo mundo que tinha condição de comprar produtos de necessidade básica nesse mercado paralelo. Além do fato de que, para membros do governo e do Partido Comunista, haviam privilégios onde esses produtos não faltavam, e até às vezes poderiam ser comprados em uma quantidade maior do que o permitido para um cidadão comum. Essas insatisfações começaram a crescer tanto dentro da União Soviética como dos países satélites, aqueles países que estavam sob a influência da União Soviética. E aí nós podemos citar o caso da Polônia, com o Sindicato da Solidariedade, liderado por Lech Walesa, tá? Que propagou greves e manifestações, que lá na frente a gente vai ver, vai culminar com um processo de autonomia que a Polônia vai conseguir. Tá? Também vamos ter aí algumas mudanças que, logicamente, vão ter que ocorrer na União Soviética, principalmente durante o governo do Mikhail Gorbachev, que vai propor um processo de modernização baseado em 2 pontos: a perestroika, né, e a glasnost. Olha só, a perestroika, galera, significa reestruturação em russo. A ideia era de propor uma abertura econômica. Empresas estrangeiras podem vir, estejam abertas a investir na União Soviética, a investir na Rússia e nos países que a compõem. Tá? Veio para cá, a gente tem um grande mercado consumidor. Isso daí, galera, era uma ideia ligada a precisamos de dinheiro para manter este governo. E quem tem dinheiro são os países capitalistas. Então a ideia era propor essa abertura econômica para que justamente a partir daí, tá, a União Soviética ela conseguisse sobreviver. Eu vejo até, opinião minha, que o Mikhail Gorbachev ele tentou fazer uma nova NEP, tá, um novo projeto de economia, tá, que estava ligado a isso daí. Era aquela coisa, adotar algumas práticas capitalistas para manter vivo o sistema socialista. Tá? Mas não deu certo. E temos a glasnost, tá? Que significava transparência, um processo de abertura política. Abertura política é essa que estava refletida em quê, meus coleguinhas? Vamos lá. Libertação de presos políticos, fim da perseguição de alguns opositores, fim de algumas censuras. Tá? Vamos ter aí também a permissão que alguns exilados pudessem retornar para o território da União Soviética. Então, esses 2 pontos que o Gorbachev defendia como sendo pontos que estavam gerando um processo de modernização, são pontos que sim acabam colaborando e muito para o fim da União Soviética. Tá? E aí, começa a crescer um sentimento de liberdade dentro da União Soviética, principalmente no finalzinho da década de 80, início da década de 90, porque vários países que estavam ali sob a influência da União Soviética vão conseguir a sua independência, a sua autonomia frente à União Soviética, tá? E no finalzinho da década de 80, em 1989, nós vamos ter a queda do Muro de Berlim, esse grande símbolo, tá, de um mundo dividido em 2 polos. A queda do Muro de Berlim, galera, ela não vai representar só a queda de um obstáculo físico, mas também a queda de um obstáculo cultural, tá? O fim da separação de famílias que não se viam há muito tempo, de pessoas que ansiavam por conhecer o outro lado do mundo e não podiam fazer livremente, sem passar por um controle. Tá? Então, a queda do Muro de Berlim ela é um dos grandes símbolos que marcam o fim da Guerra Fria, tá? E o fim da União Soviética, que ainda vai capengar ali por algum tempinho, certo? Beleza? Então, galera, a gente encerra essa nossa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Curtam e compartilhem os nossos vídeos. Espero vê-los aqui nas nossas próximas aulas. Deixe seu comentário, faz a sua sugestão, faz a sua pergunta, tira as suas dúvidas aqui embaixo nos nossos espaços para você. Esse espaço é para você, tá? E assim que possível a gente te responde. Então, beijos e abraços. Um forte abraço caloroso para vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.